Imagine um jardim. Você pode ter as sementes mais raras do mundo, mas se o solo for seco, se o ambiente for tóxico, o sol nunca aparecer, essas sementes nunca vão florescer. Criatividade em equipe é a mesma coisa. Não basta ter pessoas talentosas, é preciso criar um terreno fértil onde as ideias possam nascer, crescer e transformar o mundo ao seu redor. Hoje eu quero contar para você como construir esse jardim da inovação, como criar uma cultura onde equipes floresçam com confiança, liberdade e ousadia. Vamos lá? A base de tudo tem que ser psicológica, somada com segurança, que resulta em criatividade. Antes de pensar em brainstorm, post-it colorido ou sala colorida, pare e pense. As pessoas aqui na sua instituição se sentem seguras para errar? Sim, eu estou falando isso mesmo. As pessoas se sentem seguras para errar na sua equipe? Porque sem segurança psicológica, ninguém se arrisca, ninguém propõe o novo, ninguém desafia o óbvio. Uma equipe só inova de verdade quando sente que pode falar sem medo de ser ridicularizado, ou então errar sem medo de punição, ou então discordar sem medo de represálias. Um pesquisador de Harvard provou que times com segurança psicológica têm desempenho muito, mas muito superior. E sabe por quê? Porque nesses ambientes as pessoas se sentem livres para pensar alto. Então, antes de tudo, antes de começar a falar de inovação e criatividade em laboratório de inovação, cuide do solo emocional da sua equipe, da sua instituição. A diversidade não é só sobre representatividade, é sobre potência. Você quer matar a criatividade? Monte então uma equipe onde todo mundo pensa igual. Quer multiplicar a inovação? Junte pontos de vista diferentes, idades diferentes, gêneros, gerações, experiências de vida, estilos, formações. A verdadeira inovação acontece quando a diferença encontra com o respeito. A diversidade é o catalisador das ideias fora da caixa, porque ela nos obriga a sair da nossa bolha mental e enxergar por outro ângulo. Mas lembre-se, diversidade sem inclusão é só um enfeite, tá? É preciso escutar, valorizar e dar espaço real para todas as vozes. Liderança que vai do chefe até o mais simples dos funcionários. O papel da liderança numa equipe inovadora não é dar respostas, é fazer as perguntas que devem ser feitas. Vou repetir: o papel da liderança em uma equipe inovadora não é dar respostas, mas é fazer as perguntas certas, as perguntas que devem ser feitas. Não é controlar, é libertar. Um líder de alta inovação é como um jardineiro, tá? Ele prepara o ambiente, remove as ervas daninhas da desconfiança, rega com feedbacks sinceros e celebra cada broto novo de ideias. Líderes que inspiram inovação não têm medo de dizer: não sei. E você, o que você acha? Eles criam rituais de criatividade, abrem espaços para experimentações e, acima de tudo, tá? Dão um exemplo. Porque cultura não é o que a gente escreve na parede, é o que a liderança vive no dia a dia. Valorize o processo e não apenas o resultado. A inovação é uma estrada esburacada, toda zoada. Não é uma avenida toda iluminada e toda bonita. Ela tem erro, tem tentativa, retrabalho e curvas inesperadas e tudo mais. Por isso é preciso celebrar durante o caminho.
um insight compartilhado, ou uma ideia que não deu certo, mas que deu uma origem a uma ideia ainda melhor, ou ainda uma ideia que destravou um bloqueio criativo. Quando a cultura valoriza o processo criativo, as pessoas se sentem motivadas a continuar explorando, e é aí que as melhores ideias surgem. E aí que finalmente essas ideias vão impactar no dia a dia, na vida real. As rotinas criativas, e sim, a criatividade pode ser cultivada na rotina, porque a criatividade não é um raio que cai do céu, ela é um ritmo, um espaço, um estilo. Por isso que equipes inovadoras constroem rituais de criatividade, os mais loucos possíveis. Sim, reuniões de ideias malucas, rodas de aprendizado, hackathons internos na equipe mesmo, murais de inspiração, troca de papéis por um dia e assim vai. Essas rotinas criam um ambiente mental mais leve, mais ousado e mais curioso. E lembre-se, a curiosidade é o combustível da inovação. Tecnologia? Precisamos de tecnologia. Mas e a cultura? Não adianta comprar o computador, a máquina, a ferramenta mais moderna do mundo se o time tem medo de usar essa ferramenta. Não adianta encher a parede de post-it se ninguém se sente ouvido. A tecnologia é um suporte, mas a cultura é o coração. Por isso, inove de um jeito de ser, agir e pensar e colaborar. Essa é a verdadeira transformação. Que tal nós contarmos uma historinha? Primeiro de leve, tá? Depois vem a pesadona, tá certo? Era uma vez uma estagiária que propôs uma ideia que parecia ser loucura. Criar uma campanha onde os usuários do serviço fariam os anúncios. A maioria achou muito arriscado, mas o líder comprou a ideia e disse: vamos testar. Se der errado, nós aprendemos. Se der certo, nós inovamos. E deu muito certo. A ideia da estagiária virou case internacional. Sabe por quê? Porque ela se sentia segura, o ambiente era fértil e ela teve coragem de plantar a semente da inovação. Bom, essa é a historinha bonitinha, tá? Que a gente costuma ouvir no Reels do Instagram, nos Stories do Instagram, no Shorts do YouTube e tudo mais. Mas agora a gente vai para história cascuda. Conteúdo parrudo. Tire as crianças da sala se elas estiverem assistindo a aula aí junto com você. Porque aqui o conteúdo vai ser bruto, tá? Agora, preste atenção, tá? Porque a verdade, ela pode ser incômoda, mas ela é necessária. E eu, como alguém que está pretendendo ensinar alguma coisa para você, tenho a obrigação de te provocar, te incomodar, tá certo? O autor do livro Innovation for Fatigued disse em alto e bom som: a palavra inovação está gasta. As pessoas não aguentam mais falar de inovação. Inovação virou um rótulo de pipoca, um app que muda a cor da tela, um slide bonitinho e uma palestra corporativa. Mas isso não é inovação de verdade. É decoração de PowerPoint. Em uma das palestras, Alf testou a paciência de uma grande empresa de Big Tech, subiu no palco e disse um monte de frases sem sentido, repetindo jargões e palavrinhas bonitas e na moda, como você precisa pensar fora da caixinha e coisas do tipo. E adivinha, a pessoa ao bater o pau, anotou tudo. E o problema aqui é claro. Falta inovação profunda e sobra inovação decorativa. Você sabe o que eu estou falando, né? Quando uma instituição fala de disrupção, mas entrega um refrigerante com tampinha de cor diferente. Ou um marcador de livro com um chip que brilha no escuro. Isso é inovação rasa. Inovação de verdade vai muito mais fundo. Ela resolve problemas complexos. Ela pensa em como limpar os oceanos ou
E não como mudar o link, o ícone do app de praia. Ela cria um cosmético biodegradável e não um batom com nome novo. É a diferença entre deixar um legado ou ganhar um like. E sabe qual é a tragédia de tudo isso? Muitas instituições têm um exército de gênios criativos trancados em tarefas inúteis. Tem gente que poderia mudar o mundo que está fazendo banner para clicar em um anúncio. Jeffrey Hammerbacher disse: os melhores cérebros da minha geração estão fazendo as pessoas clicarem em propaganda. Eles podiam estar escrevendo livros, inventando vacinas, ensinando robôs a sentir, mas estão ajudando a cor de botão que vai ser usada num app. Enquanto a gente tira o propósito do trabalho, tudo desmorona. Motivação some, talento vai embora, criatividade morre de tédio. Mas vamos dizer, vem aí a inteligência artificial que vai resolver todos os nossos problemas. Só que inteligência artificial não cria como a gente. Ela analisa o passado, mas não sonha com o futuro. Ela não vai inventar um hotel sem nunca ter ido a um hotel. Ela não vai inventar uma nave sem nunca ter andado de avião. Somente nós, humanos, conseguimos fazer conexões improváveis e saltos lógicos malucos, completamente malucos. E sabe qual é o segredo? Cultura. E quando a gente fala em cultura, muita gente tem uma visão completamente distorcida e equivocada dessa palavra. Cultura. Vou pegar um exemplo. Se um tiranossauro Rex, que viveu há milhões de anos atrás, se esse tiranossauro Rex continuasse existindo nos nossos dias, o tiranossauro Rex bebezinho, que se fosse nascer hoje, ele ia ser basicamente a mesma coisa do que o tiranossauro Rex que nasceu há milhões de anos atrás. Por quê? Porque ele já nasce pronto. O tiranossauro Rex já nasce pronto, uma máquina de matar com dentes afiados, com musculatura poderosa e tudo mais. Já nós, seres humanos, seres frágeis, sem presa, sem garras, o bebê nasce e morre se não tiver a proteção da mãe, do pai, da clã. Mas com isso, nós desenvolvemos a tal da cultura. Ou seja, aqueles que estão nascendo hoje, eles estão recebendo toda a carga da cultura de gerações e gerações e gerações que vieram antes deles. Ou seja, os que nasceram lá atrás, há 10 mil, 20 mil, 30 mil anos atrás, da nossa espécie Homo sapiens sapiens, são muito diferentes dos que nasceram hoje apenas por causa da cultura. Então, por isso que a cultura é tão importante, nós precisamos entender esse conceito e aplicar no nosso dia a dia. Porque a cultura, ela precisa nutrir ao invés de sufocar. O ambiente, a cultura precisa estar inserida num ambiente onde exista segurança psicológica. A cultura precisa de diversidade, como nós vimos lá atrás. E não só precisamos de mais aplicativos para pedir pizza, mas nós precisamos de mentes diferentes, histórias diferentes, gênios anônimos. Porque todo mundo se lembra do Steve Jobs e do Bill Gates, mas se esquecem da Hedy Lamarr, nem sei se é assim que se pronuncia, que é a inventora do Wi-Fi. Você usa o Wi-Fi todo dia, não usa? Sabia que foi ela que inventou o Wi-Fi? A inovação é uma questão de perspectiva. Quem pensa igual, cria igual. E aí fica fácil entender porque tantas soluções são irrelevantes para quem mais precisa delas. Porque quando há propósito, o trabalho deixa de ser apenas uma função, mas se transforma numa missão. E como disse Clayton Christopherson, pai da inovação disruptiva, pergunte-se, não como você vai ser lembrado, tá? Mas como você está contribuindo para o que realmente importa. A escolha está em suas mãos. Você vai continuar repetindo palavrinhas da moda? Ou vai lutar para criar algo que realmente mude o jogo e transforme o mundo, o seu mundo?
Finalizando com uma pergunta, mais uma pergunta para você. Você está criando um ambiente onde as ideias podem florescer? Ou você está podando a criatividade antes dela nascer? Criar uma cultura de alta inovação não é mágica, é cultura, é escolha, é atitude diária. Construa um jardim onde a criatividade se sinta em casa, quer seja na sua casa, no seu trabalho ou onde mais você esteja no seu dia a dia. Dê luz, dê espaço, dê confiança. E veja a sua equipe florescer com ideias que transformam a nossa vida real. Desperte a sua criatividade e transforme o seu mundo.